Olá pessoal, vamos dar prosseguimento nas nossas videoaulas, comando no terminal Linux. Hoje nós vamos comentar sobre o comando dd, comando pv e o comando ln. Ok? Bem, nós temos aqui uma pequena planilhazinha feita com alguns exemplos. O comando ln, que cria links tanto simbólicos como físicos. A diferença entre o link simbólico é que ele pode ser feito entre partições, inclusive com um sistema de arquivos diferentes, ok? Entre partições de dois HDs, como o nome diz, é simbólico. E o físico não. O físico você tem que fazer dentro do mesmo HD e dentro do mesmo sistema de arquivos. Ok? Quando você cria os links, você pode abrir o link, pode editar e o arquivo original vai ser atualizado conforme você modificar no link simbólico. Ok? Então, algumas práticas aqui nos diz que, por exemplo, se eu quiser criar um link simbólico na pasta teste do arquivo teste.txt, ele vai criar um link simbólico aonde você estiver num diretório atual que você está. Tipo, deixa aqui. Se eu der um ls, faço L, eu estou no meu diretório inicial home. Vocês verificam que eu tenho a pasta teste e a pasta teste 2 que nós vamos usar para criar um link físico. Então, a pasta teste, temos dentro dela um ls teste barra, temos lá aquele arquivo que vocês acabaram de ver aberto e o arquivo teste.txt. Então, se eu quiser criar um link simbólico desse arquivo teste nesse diretório atual que eu estou, basta eu dar o comando ln-s, ok? Você vai dar teste, que é a pasta, teste.txt. Ao eu dar um enter, ele criou o link. Então vamos dar um ls-l. Repare que aqui não tem nenhum link nesse momento, mas eu criei e agora eu vou puxar de novo. Repare que agora eu já criei o link teste.txt. Ele cria uma flechazinha aqui direcionando aonde está o arquivo original. Então, se eu abrir esse teste.txt agora nesse momento, por exemplo, se eu fizer um nano teste.txt, vocês reparem que ele está vazio, repare que ele aqui apontou o arquivo que está na pasta principal. Eu vou alterar, então vamos botar aqui um teste de link simbólico e vou salvar. Ctrl O, Ctrl X. Muito bem. Agora, se eu quero ver realmente se alterou, se eu der só um cat teste.txt, repare que ele escreveu o teste de link simbólico e eu apontei o cat para o link. Se eu apontasse para o arquivo principal na pasta, ele vai me dar o mesmo teste de link. Ou seja, o link simbólico pode ser editado, que automaticamente você está alterando o arquivo principal. Ok?
Vou dar um clear. Agora vamos ao próximo exemplo que ele fala. Vamos criar um link simbólico do arquivo teste.c no diretório atual com um novo nome, ok? Então, eu teria esse argumento aqui, por exemplo, eu vou aproveitar e vou copiar, vou levar aqui o terminal, vou colar. Então, vocês reparem o seguinte, eu vou criar no diretório que eu estou nesse momento, um link simbólico, -s, que é o parâmetro, que é a opção, e o T vai fazer com que eu crie um novo nome e não crio o mesmo nome, ok? Então, eu vou botar link, eu vou botar, por exemplo, teste, ok? Vou dar um Enter. Agora vamos dar um ls-l. Repare que eu criei o segundo link com um novo nome, ele não ficou com o nome do mesmo arquivo, com o mesmo nome, com um nome diferente do mesmo arquivo na pasta teste. Se eu der um cat link -teste, repare, opa, eu errei aqui alguma coisa, foi o M. Repare que ele me deu o texto que está que faz parte do conteúdo do arquivo teste.txt. Muito bem. Agora vocês podem perguntar, mas qual é a função de criar o link? Simples. Por exemplo, você pode criar links de determinados serviços, como o TUF.service, o CUPS.service, o SDDM.service, e linkar através desse comando ln para que o serviço seja ativado em um determinado, vamos dizer assim, sistema que você instale, que você ainda não tem ativado, mas no seu computador está ativado. Eu vou mostrar como é que isso funciona. Por exemplo, vou dar um clear aqui, eu vou abrir aqui o meu Dolphin. Então reparem, eu vou fazer uma videoaula sobre esse ArcISO, que cria ISO personalizadas do Arch Linux. Eu vou abrir aqui, quando eu crio uma ISO personalizada, por exemplo, eu posso criar links simbólicos que, ao instalar através desse arquivo package.x8664, eu posso, por exemplo, instalar parte gráfica, por exemplo, que é um bom exemplo, um SDDM, para poder rodar, por exemplo, um KDE Plasma, um XFCE4, um Cinnamon e assim vai. Então, quando você for configurar para que ele desenvolva uma ISO personalizada do Arch Linux, você dentro dessa pasta roots, fs, você vem em etc, isso vai ser uma videoaula futura, tá, pessoal? Vem em systemd. Então, reparem que agora, quando eu entrar em sistema, eu vou ter alguns links. Esse símbolozinho aqui parece uma correntinha, são links. Então, você vê que tem vários links que ele está sendo direcionado na busca lá dentro da minha raiz, do meu sistema operacional, que estão ativos no momento. E aqui, por exemplo, tem o Display Manager .service. Então, por exemplo, se eu der um clique com o mouse da direita e pedir propriedades, vocês vão verificar que eu tenho o Display Manager.service, eu estou criando uma localização aqui dentro do ArcISO para que ele possa habilitar. Por exemplo, eu vou instalar o SDDM, por exemplo, no ArcISO. Então, eu quero que ele habilite esse serviço para quando eu inicializar o meu Live USB, o serviço de página esteja ativo. Então, repare que ele aponta, o link vai apontar para o meu endereço dentro do meu computador que está ativo no momento. Então, com isso, ele vai conseguir ativar quando eu inicializar o Live USB com a minha ISO personalizada, ele vai ativar automaticamente a janela do SDDM.service. Ok, pessoal?
Então, fica a importância dos links por essa condição. Então, você basta ter um ponto de serviço ativo, por exemplo, e através de vários links você pode aproveitar esse serviço que está ativo. Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, esse serviço aqui nada mais é, vamos baixar aqui, se eu der o system ctl status sddm, você repara que realmente ele está ativo. Então o meu link vai apontar exatamente para esse endereço dentro do meu sistema operacional. Ele está habilitado e está ativo. São coisas diferentes, eu expliquei numa aula anterior sobre isso, que inclusive foi na aula da instalação do Bluetooth, que é um videozinho legal de explicação. Então, pessoal, é por isso que os links são importantes, ok? Então, vou dar um aqui para sair, um clear, né? Agora, voltando aqui ao nosso outro exemplo, por exemplo, eu tenho agora aqui, por exemplo, vamos supor que eu quisesse criar na pasta teste 2 que eu tenho já lá no meu diretório base, um link com um nome também. Então, como é que eu faria isso? Simples assim. Eu não tenho como, vou copiar aqui para aproveitar, vou abaixar aqui a pelinha. Então, quando eu der um ls -l, vocês verificam que eu tenho a pasta realmente teste 2. Então, para que eu crie ali dentro um novo link simbólico, eu tenho que entrar dentro da pasta, que é o comando cd de troca de diretório, teste 2. Então, eu já estou nas teste 2. Se eu agora for colocar o mesmo, vou até aproveitar, tá? No teclado, não vou nem trazer a cópia de lá. Então, se eu, por exemplo, quiser criar um link simbólico, é o -ST maiúsculo, a pasta teste mais o teste.txt está dentro do meu diretório raiz, mas não é uma verdade. Se vocês olharem bem aqui, nós temos que ter como condição o endereço completo. Como é que eu sei o endereço completo? Por exemplo, eu sei que isso aqui está na pasta raiz, então basta botar um til, que é a minha pasta principal, e uma barra, que eu agora estou com o endereço completo. Ou, tá vendo que aqui eu tenho um til, ó, tá vendo? Então eu tenho o til, a minha pasta teste e o arquivo, e eu vou criar, por exemplo, um link teste 2, por exemplo, para ficar diferente do outro. Então, pessoal, aqui é a mesma coisa que eu estivesse escrevendo, tirando o til, home, barra home, barra Jorge e barra teste. Era a mesma coisa se eu estiver escrevendo isso aqui, mas eu posso simplesmente tirar isso aqui e botar um til, ok? Aí, ou seja, eu estou endereçando que a minha pasta teste está nesse endereço, o arquivo está dentro dela, e eu vou criar um link simbólico dentro do diretório teste 2. Ao dar um Enter, agora nós vamos dar um ls aqui, repara que ele criou o link teste 2, que está direcionado lá para a pastinha teste .txt. Ou seja, se eu quiser verificar cat teste teste 2, ele vai me dar, opa, escrevi alguma coisa errada, escrevi, com certeza, na verdade aqui é teste, desculpe pessoal, teste, vamos lá, desculpe, nada disso, vamos corrigir, link teste 2, que é o nome do link que está aqui, né, que foi criado, eu acabei de criar, né? Então, quando eu der um Enter agora, ele tem que me dar aquela informação que está dentro do arquivo
teste.txt. Repare que ele me deu o teste de link simbólico, foi o que a gente realmente escreveu. Se eu agora editar nano link traço teste 2, eu vou editar. Reparem que ele agora está mantendo o link traço teste 2, como a gente está na pasta criado, porque ele está num diretório diferente do que a gente criou, e eu vou acrescentar uma linha aqui dentro. Ok? Teste link 2. Pronto. Vamos dar um Ctrl+O, um Ctrl+X para sair. Agora vamos dar novamente, aproveitar o teclado, um cat. Repare que ele incluiu a linha teste link 2. E agora eu vou dar também um cat, aonde? No diretório teste teste.txt. Ok? Eu botei o tio de novo para dar o endereçamento completo e a pasta e o teste. Ele vai ter que me mostrar esse mesmo texto. Repare que ele me mostrou o mesmo texto. Ou seja, eu simplesmente consigo editar também o mesmo link criado numa segunda pasta, né, que ele vai simplesmente acompanhar a nova atualização no arquivo principal. Ok, pessoal? Eu vou dar uma pausazinha para a gente voltar com o comando dd e comando pv. Ok? Assim, faltou um link, então eu vou voltar à pastinha. Vamos corrigir. Eu posso dar um CD e botar um tio para voltar para a raiz principal. Ok? Dá um clear. Vou dar um ls-l. Estou mantendo aqui, tá vendo que a gente só vê os primeiros links e o do teste 2 está dentro da pasta. Ok? E agora nós vamos fazer o link físico. O link físico nada mais é que você não usa a opção S, e sim o traço T, e vamos criar um link de teste.txt dentro da pasta teste 2. Vamos aproveitar aqui o comando, vamos copiar, isso acelera um pouquinho o nosso processo. Ou seja, eu agora, como eu tenho dentro do meu diretório atual a pasta teste 2, então eu já coloquei ela aqui. Tem uma pasta teste também que está aqui dentro, as duas pastas estão aqui dentro do mesmo diretório, e o arquivo. Quando eu der o Enter, eu estou criando um link físico, ok? Ou seja, se eu der um ls teste 2 para ver o que tem dentro da pasta, reparem que eu agora tenho o link do teste.txt referente à pasta teste e o arquivo, ok? Se eu der um cat teste 2 teste.txt, reparem que ele vai me dar a mesma informação que tem no arquivo principal, okay? Que é nesse arquivo aqui na pasta teste.txt. Se eu editar esse teste.txt dentro do diretório teste 2, vai alterar também o arquivo principal. Ok, pessoal? Então, voltamos já para falar do comando pv. Ok, pessoal, continuando a nossa videoaula, vamos falar agora sobre o comando dd e o comando pv. O comando dd, ele é muito utilizado para você trabalhar com as partições e com discos físicos, né? Ele faz backup de partições, ele faz backups de disco inteiro, só que tem um probleminha. Por exemplo, eu vou dar um comando aqui que vocês já conhecem, ls-block. Por exemplo, se eu tenho um disco, por exemplo, prático, o SDB 7 GB, então se eu fizer um comando dd para esse SDB,
eu vou fazer uma cópia fiel, ponto a ponto, desses 7,5 GB, ou seja, o arquivo vai ficar exatamente desse tamanho aqui, ok? O que não é uma grande vantagem, mas se você tem coisas importantes para manter guardadas, e caso você perca o sistema, se você faz tipo um backup de cada partição dessa, por exemplo, você pode recuperar os seus discos totalmente sem a possibilidade de perda de qualquer configuração, ok? Existe um software chamado Clonezilla, que ele faz a clonagem de discos e partições mais eficientemente, ok? Então ele não fica do tamanho, por exemplo, de um disco. Um disco, por exemplo, de 500 GB, ele não vai fazer 500 GB como o comando dd faria, tá? Mas é importante que vocês conheçam alguns comandozinhos bem básicos. Então, aproveitando essa tela aqui, que nós temos aqui o SDB 7 GB, como se fosse um pendrive que eu tenho, então vocês reparem que vocês têm duas partições, a SDB1 e a SDB2. Muito bem. Para que eu crie, por exemplo, vamos supor que vocês baixaram o arquivo do Arch Linux, por exemplo, como eu tenho aqui na pasta download. Então, vou mudar o diretório, cd downloads. Pessoal, quando vocês forem fazer a troca de diretório, é importante lembrar, o Linux faz diferença entre maiúsculas e minúsculas, ok? Então, se o diretório, por exemplo, vou dar um ls aqui, por exemplo, começou com letra maiúscula, vocês têm que obedecer exatamente conforme vocês estão vendo nesse momento, ok? Então, download, a primeira letra é com D maiúsculo. Então, eu coloco cd download. Muito bem. Aí, estou dentro do diretório download. Eu vou dar um ls. Então, vocês reparem que eu tenho esse arquivo ISO do Arch Linux, ok? Então, aí vocês querem criar um pendrive, por exemplo, um Live USB, né? Vamos criar. Então, você às vezes tem programas aí diversos para você criar. Tem um Live USB. Então, se vocês estiverem simplesmente num terminal que não tem a tela gráfica, não tem Rufus, não tem, por exemplo, agora eu estou tentando me lembrar, alguns softwares que são internos mesmo do Linux, que geram esses Live USB, vocês podem simplesmente usar o terminal, com o comando dd, vocês fazem isso tranquilamente, ok? Então, por exemplo, o primeiro comando que eu faria é essa imagem se transformar num pendrive bootável e para executar, seja o Arch Linux, seja o Debian, seja o Ubuntu, seja o Mint, simplesmente é um comando muito simples. O sudo, que é o sistema de administrador, exige. O dd, que é o gerenciamento que vai fazer todo o processo, né? Você vai dar o if igual o nome do arquivo, Arch Linux. Vou dar um tab aqui para ele complementar. Esse também é uma coisa bem interessante, você escreve algumas letras do que você quer colocar. Se você der um tab, ele automaticamente complementa, ok? E aí vocês colocam off igual, e aí, como eu quero colocar ele no disco SDB, ou seja, eu quero que ele monte essa imagem no disco SDB. Então, você vai botar /dev, /sdb, não tem partição nesse momento, tá, pessoal? É só o disco mesmo, físico, completo, SDB. Você vai botar um BS, que é para você estipular o tamanho do bloco. Normalmente, o padrão é 4 MB. Opa, 4 MB. Ok? E aí, se eu simplesmente desse um Enter agora, ele ia fazer a operação, mas ele ia ficar com o cursor aqui parado e você não iria ver o que está acontecendo. Então, o que a gente faz para isso? A gente coloca status igual progress. Ao dar o Enter, ele vai começar o processo e automaticamente vai botar aqui uma taxa de transferência do que está acontecendo. Lembrando
que esse meu arquivo tem aproximadamente 900 MB. Esse disco tem praticamente 8 GB. Então ele vai preparar o disco, vai simplesmente pegar esse arquivo ISO e vai montar todo esse disco, mas como ele tem um valor de 8 GB, ele vai terminar de fazer o trabalho dele, mas porém ele vai preparar o restante do disco todo, que vai ficar todo somente para essa função de inicializar algum computador pela porta USB, o Arch Linux, ok? Então eu vou dar agora aqui um Enter, vai pedir minha senha. Então reparem que ele agora começou a transferência desses dados e preparar esse disco, ok? Reparem que ele já está chegando aqui ao valor final, que é quase 900 MB, mas aí ele vai continuar trabalhando para poder formalizar o preparamento de todo o disco, ok? Daqui a pouco ele vai parar, porque ele vai chegar ao limite do arquivo. Ó, ele já parou, ele não terminou, ele vai terminar de preparar o disco todo, porque ele vai ficar somente utilizável para essa função, ok? Então, pessoal, assim que terminar, eu volto, ok? Ok, pessoal, retornando, terminou aqui a operação, ok? Então, se eu der um ls, vocês vão ver que nada mudou, né? Porque eu já tinha feito essa operação aqui, dessa partição 1 e 2, já foi criada por esse arquivo do Arch Linux, ok? Bom, vamos supor que esse disco ele está dentro de uma condição com a tabela de partição DOS. Isso é fácil a gente saber através do comando sudo fdisk -L, ou seja, o STB está aqui, ó, STB 7.52 GB. Ele está com rótulo de DOS, ou seja, a tabela de partição é DOS, ok? A STB1 é onde ele tem a indicação de inicialização, e aqui a segunda partição é uma pequena partição que ela é controlada pela parte FI, ou seja, essa imagem que a gente acabou de criar para o pendrive STB, ele pode ser inicializável tanto em computadores antigos, que usam somente a BIOS, como também em computadores novos que têm o parâmetro UFI somente ativado, ok? Ou seja, a própria ISO já vem com a configuração e quando ela é montada, ela já prepara a unidade para as duas condições, ok? Perfeito? Bom, voltando a esse ponto, por exemplo, vou dar um clear aqui, ls-block. Isso aqui é um parâmetro sempre importante a gente ver. Então, vamos supor que eu quisesse, já que ele está no modo DOS, e se ele está com tabela de partição DOS, ele tem um MBR. Esse MBR faz parte do boot da sistema BIOS dos sistemas operacionais. Normalmente, Linux, Windows, eles usam o MBR. Né? Hoje em dia, o pessoal usa sempre a tabela de partição GPT devido às suas facilidades e também de leitura escrita serem melhores, tal, que também pode ser usada a tabela de partição GPT para inicialização no modo BIOS, ok? Que eu já expliquei isso lá no nosso vídeo, na nossa videoaula de instalação do Arch Linux personalizada, né? Então lá tem essa explicação. Ok, mas de qualquer forma, caso vocês quisessem preparar um backup de cada condição dessa, ou seja, do MBR que tem no disco, da partição 1, da partição 2, e guardar, e se der algum problema nesse disco que vocês quiserem retornar, vocês têm aí as imagens completas de cada condição, ou seja, vocês vão conseguir montar de novo, lógico, dentro de um pendrive de igual tamanho ou de maior tamanho, ok? Então não pode ser de menor tamanho, porque ele sabe que a tabela de partições desse disco
foi criado em cima de 7,5 GB. Ok, pessoal? Então, esse comando, para que a gente possa guardar a tabela do MBR, por exemplo, seria o dd, ok? O if aqui nesse caso vai ser o nosso disco, que é o B, STB, tá? Que ele vai pegar. O off, eu vou montar ele lá na pasta mtn com o nome de mbr.image, ok? Ou pode ser isso, tanto faz. Desculpe. Vamos deixar image mesmo. O BS é 512, o padrão. E o count é igual a 1, porque é a primeira, vamos dizer assim, é o tamanho exatamente do MBR de um disco. E com isso nós vamos só copiar a parte do MBR, ok? Com esse comando count1. Eu vou tirar isso aqui, que isso aqui foi só uma observação. Quando eu der o Enter, desculpe, eu tenho que colocar aqui o sudo, porque é uma operação de administrador. Então, eu vou pegar a parte responsável do MBR, do disco B, STB, e vou preparar uma imagem, um arquivo imagem dessa partição, dessa parte, ok? Quando eu der aqui um Enter, eu não preciso botar status igual a progress, porque é tão rápido que não precisa nem botar barra. Então, quando eu der um Enter, ele vai me dar a senha, vai pedir a senha, pronto, ele já criou. Se eu for lá no diretório, está aqui a imagem, mbr.imagem. Ou seja, para reverter essa condição, basta vocês inverterem essa condição, ok? Que seria, eu não vou fazer esse comando agora não, porque aí eu tenho que estar dentro do diretório onde está a minha imagem, como estamos agora, e eu troco as funções. Eu boto mbr.img e o off vai ser dev/sdb, ok? E exatamente o BS512 count1. Ele vai pegar essa imagem e vai colocar de volta a cópia fiel na parte MBR. Ok, pessoal? E agora nós podemos dar o mesmo comando. Vamos ver se a gente consegue fazer o mesmo comando. Vou procurar aqui. Bom, que seja assim, não tem problema. Deixa eu ver. Vamos ver. Então, eu vou aproveitar aqui, ó. Eu vou colocar, para fazer a cópia das outras partições do disco, dev sdb1 /mnt aí eu dou um nome, sdb1 ponto, por exemplo, ISO. Aqui o BS, aí a gente já bota por padrão 4 MB. Aí aqui nesse momento aqui você pode botar assim, status igual progress. Você repare que a SDB1 tem 881 MB. Então agora eu vou fazer uma cópia fiel da SDB1, ok? Lá na pasta manutenção que nós já estamos, ok? Vou dar um Enter. Repare que agora o status me mostra que ele está fazendo realmente o trabalho, transferindo os dados para o arquivo sdb1.iso.
Ele deve terminar daqui a pouquinho, nós podemos aguardar um pouquinho, ou então eu vou dar uma pausadinha no vídeo e já volto já, ok? Ok, pessoal, terminou aqui. Então nós fizemos uma cópia exata da partição SDB1, de 800 e pouco MB. E agora, para terminar a cópia desse disco, basta eu botar a partição 2 e criar um arquivo SDB2. Podemos manter o status em progress, embora que essa partição 2 ela é pequenininha, vai ser bem rápido. Ok, vamos dar um enter aqui agora. Pronto, foi bem rápido, né? Se eu der um ls agora aqui, repare que eu tenho os 3 arquivos referente ao disco. Vamos dar um ls aqui. Então repare que eu tenho mbr, a imagem. Aqui podia ser isso também, tá, pessoal? Isso aqui também no ISO eu podia botar imagem, sem problema nenhum. Na volta que vocês têm que botar exatamente conforme vocês criaram, ok? Então eu tenho uma cópia fiel do MBR e das 2 partições. Se eu quiser pegar essas imagens e criar em um disco, por exemplo, só de 4 GB, posso? Não posso. Claro que não posso, né? Porque ele sabe que a tabela de partição está em cima de 8 GB. Então, se eu tiver um de 16 GB, 32 GB, mas aí é desperdício de espaço, né, pessoal? Aí vocês têm que criar conforme o tamanho que vocês desenvolveram as suas imagens. Tá? Lembrando que nem todo pendrive de 8 GB tem o mesmo número de blocos. Então, é importante, através do comando fdisk, vocês verificarem que ele mostra o número de blocos. Ok? Deixa eu ver se eu dou o comando aqui de novo. Sudo fdisk-l. Então, repare que aqui, ó, ele dá todos os detalhes físicos. Aqui, ó, tá vendo? Os números de setores. Então, isso tudo tem que bater. Ok? Porque se for menor, ele vai recusar a recuperação das imagens. Ok, pessoal? Então, fica essa dica aí legal para vocês, ok? E agora nós vamos falar, por exemplo, outras coisas que vocês possam desenvolver, vocês podem usar o help do próprio DD e vamos ver se eu tenho mais alguma coisa aqui a acrescentar além disso. Já criamos ISO. Sim, agora vamos usar o comando PV, ok? O comando PV, ele pode ser usado, vamos dizer assim, eu vou aproveitar, vamos dizer assim, CD, vamos mudar aqui para o meu home, PS. O comando PV, simplesmente, se eu quisesse não usar esse status progress, eu uso o PV no seu lugar, ok? Então, o PV ele tem que ser instalado, pessoal. Então, para instalar, basta usar o comando do Pacman, que é o software oficial de instalação de pacotes do Arch Linux. No caso do Debian é o apt, no Mint também é o apt, o Ubuntu também, que é oriundo do Debian, então é sempre o apt. Então, se vocês quiserem utilizar o PV, que o PV também tem outras funçõezinhas legais. Então, vocês instalem o pacote, né, que é simplesmente sudo pacman -s PV. Quando eu der um Enter, ele vai me informar, dando atenção que ele já está instalado, né, e atualizado, se eu quero reinstalar. Eu não preciso, né? Já está instalado, então não tem problemas com relação a ele. Eu dou um não aqui e volto. Cumpria. Então, se eu quisesse, por exemplo, eu criei a imagem
lá no /mnt, né? Da partição SDB1. Então, na partição DB1, eu tenho 800 mega mais ou menos lá, né? E eu quero, por exemplo, copiar esse arquivo para algum lugar. Então, nós temos o comando aqui de cópia, que nada mais é e nada menos é, que é muito simples de fazer, que é fazer uma cópia de um arquivo. Basta você colocar o comando por exemplo, o comando pv. Nós vamos dar esse comando aqui, ó. Mas na verdade nós vamos copiar. Podemos copiar até o próprio ISO do Arch Linux. Não tem problema, fica até mais fácil. Ok, pessoal? Eu vou dar só uma pausazinha, volto já. Oi, pessoal. A voz não está muito boa, então de vez em quando eu tenho que beber um pouco d'água, tá bom? Muito bem. Então eu vou entrar podemos entrar no comando no diretório /mnt. Vamos dar um ls-l. Então repare que eu tenho o arquivo sdb1. Então quando eu quero copiar o arquivo com o comando pv, por exemplo, o que a gente deve fazer? Eu dou o comando pv, o nome do arquivo, aponto para um diretório e dou o nome desse arquivo. Pode ser o mesmo nome ou um nome diferente. Não tem problema. Então, seria exatamente isso aqui. pv sdb1 .iso. É isso? Eu vou apontar para a minha pasta home barra a pasta teste, por exemplo. Isso. Pasta teste barra, e agora eu vou dar o nome de um arquivo. Por exemplo, eu poderia repetir o sdb1 ISO, né? Vamos repetir sdb1.iso. Ok? Dessa forma aqui, quando eu der o comando do Enter, eu estou dizendo que ele pega esse arquivo, porque o PV nada mais é que é um pipe view. Então ele vai pegar o arquivo e enviar para esse meu novo diretório como se fosse uma cópia. Vamos dar um Enter. Repare que ele botou a barra de progresso sozinha, porque ele já faz isso automaticamente. Repare que já deu como copiado. Ok? Vamos checar através aqui da parte gráfica, que é mais rápido, pessoal. Vamos lá, teste. Está lá. STB1 ISO. Se eu abrir aqui, por exemplo, o gerenciador de compactação, ele deve me mostrar o que tem dentro desse arquivo. Isso é exatamente as pastas que são gerenciadas para inicialização do Live USB. Ok? Ok, pessoal? Esse é o primeiro passo do PV, que serve como também fazer uma cópia de um arquivo. Eu espero que tenha ficado entendido esse processo da cópia. Agora, onde é que eu utilizo mais o PV, por exemplo? O PV, se eu tenho um comando, deixa eu voltar aqui. Deixa eu procurar aqui um comando dd que nós demos, vamos dizer aqui, do próprio ISO, vamos dizer assim, aqui. Por exemplo, quando eu criei o meu pendrive com a imagem do Arch Linux, eu tive que botar status igual a progress, para ele me mostrar que estava existindo uma transferência. Então, dessa forma, eu posso deletar esse status progress com o PV instalado. Entre o if e o off, eu coloco um pipeline, PV, pipeline de novo, e pronto. Não pronto, porque como eu tenho pipeline,
eu tenho que acrescentar esse comando aqui, sudo dd, ok? Sudo dd. Sim, por quê? Isso aqui é um parâmetro, o pipeline interrompe esse parâmetro, e para começar um novo parâmetro eu tenho que dar o comando de novo, porque eu preciso do sudo e do dd, que faz a função do off, e o tamanho do bloco, ok? Então, quando eu der um Enter aqui, ele vai me gerar automaticamente a mesma coisa que eu fiz somente com o comando dd, mas agora usando o PV, ele vai me dar a barra de progresso, como se fosse simplesmente aquele comando status igual a progress. Ok? Quando eu der um Enter aqui, era a minha senha. Opa! Deu algum erro aqui, peraí, vamos ver. Diretório existe. Opa, desculpa, pessoal. Vamos lá. De novo. If. Por quê? Porque eu botei o nome do arquivo. Olha como é que é bom a gente errar. Eu botei o nome do arquivo aqui, mas eu não estou na pasta onde está o arquivo. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que botar, ou eu vou para a pasta downloads, que eu sei que ela está lá na pasta downloads, ou eu aqui mesmo eu posso botar /home ou um /til, né, que é o meu diretório, /downloads. Ok? Foi entendido aqui, pessoal? O erro aqui aconteceu porque eu simplesmente botei o if igual ao nome do arquivo, mas esse arquivo não está aqui nessa minha raiz, nesse meu diretório atual. Ele, na verdade, está no diretório downloads. Então, eu corrigi colocando o til, que é o /home /jorge, a pasta downloads, onde está o arquivo, e o arquivo. Ok? Então, vamos ver agora se tudo funciona bem. Vamos lá. Pronto. Agora ele está fazendo simplesmente a transferência novamente do arquivo ISO e criando um live USB, porém agora com a barra de progresso utilizando o PV. Ok, pessoal? Então, deve demorar mais um pouquinho, né? Eu vou dar uma pausa, volto já. Ok, pessoal, terminou aqui. Então fica uma dica importante. Se ao vocês baixarem uma ISO de uma determinada distribuição, vejam o tamanho dela normalmente. O Debian, o Mint, Ubuntu, Manjaro, que é oriundo do Arch Linux também, por sinal muito bom, normalmente vem com um tamanho de 3 GB, 3 ponto alguma coisa GB, ok? Então usem unidades flash, drive, os pendrives, né? Mais ou menos dentro de um tamanho para criar através do comando dd ou do comando pv, por exemplo, de 4 GB. No caso do Arch Linux, que ele é um arquivo pequeno, normalmente 900, 1 GB, pode ser um pendrive de 2 GB, por exemplo, que assim ele demora menos a processar a imagem ISO. Ok? Bom, para terminar, pessoal, eu poderia substituir o comando dd aqui no finalzinho por esse comando aqui, simples assim. É o diretório downloads, o arquivo, desculpe, faltou aqui. Você pode dar um PV aqui no início, o endereço da pasta onde está o arquivo ISO, manter o pipeline, PV, pipeline, e o comando sudo dd e o disco, e ele vai funcionar exatamente da mesma forma que o dd. Bem, e fica essa imagem. Vocês podem pausar o vídeo,
ver alguns comandos, inclusive aqui tem um comando, como você pode usar, usando o gzip, para você fazer uma compactação de uma imagem, de uma partição, aqui em azul. Logo abaixo tem um comando que você utiliza essa imagem compactada, junto com o comando PV também, para voltar para uma partição. Eu fiz com o comando DD puro, ok? E qualquer outra informação que eu possa ajudar, eu estou à disposição, ok? Então, se gostaram dessa videoaula, apertem o like, apertem lá o sininho para receber notificações e inscrevam-se no canal. Com isso, a gente vai ganhando força para continuar o nosso trabalho, tá bom? Para transferir conhecimentos, ok? Fiquem com Deus e espero que tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.